Então vamos lá, pessoal. Editar o usuário vai ser bem simples, né? Porque nós não temos muitas informações para atualizar. É apenas o e-mail, né, e a senha e tal. Mas vamos lá. Primeiro passo é ajustar o link, né, para a edição do usuário, que no caso vai ser o nosso base URL. Aqui tem até uma coisa interessante, porque nós vamos ter que passar para o URL o ID do usuário que nós queremos editar. Então, aqui nós vamos mandar a pessoa que está utilizando o nosso dashboard para o URL usuário barra editar barra. Aqui, pessoal, eu vou concatenar com essa informação que eu tenho bem aqui, ó, que é justamente o ID do usuário, ok? Então, eu vou concatenar aqui, né, com o ID do usuário, ok? É só isso aqui mesmo. Vou até arrumar aqui esse link, né, para ficar organizado o nosso código, tá bom? Então, vou dar um F5 aqui, ó. Quando eu clicar aqui, ele vai para o usuário barra editar barra 1, porque o ID desse usuário é 1. Ó, vejam aqui no banco, ID 1, ok? Então, pessoal, vamos criar aqui o método do nosso controller chamado editar e vamos também receber esse nosso ID aqui. Aqui no usuário, nós precisamos uma public function editar e o editar ele vai receber um parâmetro, ok? É só isso que nós precisamos fazer. E aí, pessoal, uma verificação de segurança, né? Para sempre pegar número inteiro, porque esse ID aqui sempre vai ser inteiro, né? Então, vou armazenar na própria variável ID usuário o cast de ID underline usuário, ok? Isso aqui eu estou fazendo simplesmente a conversão do que tem dentro dessa variável aqui para inteiro. Eu estou forçando que ele se converta para inteiro, tá? E a partir disso eu vou verificar se o meu ID usuário existe, tá? Se ele não existir, nós vamos configurar uma mensagem de alerta para ser exibida. Inicializar aqui a variável alerta. Ok? Se o usuário não existir, pessoal, eu tenho que configurar aqui uma mensagem de alerta, não é? Deixa eu só ver como foi que eu padronizei essa mensagem de alerta aqui no cadastro do autenticação do usuário. Aqui, ó, é assim que a gente envia um alerta lá para a nossa view. Claro, um comentário em cima com mais detalhes aí do alerta, ok? Então, aqui no nosso usuários, né, nós podemos configurar aqui uma mensagem de alerta. Usuário inválido, ok? Atenção, usuário informado está incorreto. Você pode botar a mensagem que você quiser, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar assim, tá? E aqui já está passando para view, ó, então, tudo tranquilo. Aí, pessoal, se o usuário realmente for um inteiro, né? O que nós vamos precisar fazer aqui agora é verificar se o usuário realmente existe no nosso banco de dados, né? Então, vamos carregar novamente o nosso model. Desload model usuários model, ok? E vamos botar aqui na variável existe a chamada de um método que nós vamos criar agora. Get user.
Aqui nós temos o get usuários. E aqui nós vamos ter um get usuário. E nós vamos passar para o model o ID do usuário, ok? Quando eu passo algum parâmetro para o nosso model, né, certamente eu preciso receber aqui, né, o nosso usuário. Então, public function get usuário, tá? E aqui eu vou receber o ID do usuário. Tava achando estranho porque a cor não ficou igual. Foi porque eu errei o nomezinho aqui, ó, function. Por isso que é bom, pessoal, usar um IDE. Quando você escreve alguma coisa errada, ele te dá uma ideia mais ou menos assim de que tá errado, né, que tu precisa corrigir. Então aqui, pessoal, eu estou recebendo o ID do usuário. E agora eu vou fazer uma busca por esse usuário, né, e verificar se existe alguma coisa lá. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir o meu where, ok? Então, eu vou botar aqui o where id foi igual a id usuário, ok? Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que eu configurar minha query dizendo só que o where, né? Where id igual a id usuário, ok? E agora eu dou eu armazeno nessa variável usuário o get na tabela usuários, ok? Aí, quando ele faz isso daqui, ele faz simplesmente a junção do que eu defini com o resto, né? Que ele dá um select all from usuários e aí ele joga depois o meu where, ok, pessoal? Essa é a lógica aqui do nosso model, ok? E agora eu vou verificar se a variável usuário possui linhas, ok? Se o usuário possui linhas, eu vou retornar o que? Eu vou retornar um array de objetos. Seria essa a resposta? Pense aí um pouquinho enquanto eu termino aqui o resto da nossa implementação. Se ele não encontrar nenhum usuário, vou simplesmente retornar um false aqui, ok? E aí, pessoal, deu pra pegar mais ou menos uma ideia do que a gente vai retornar aqui? Espero que sim, hein? Então vamos lá. Quando eu tiver linhas, eu não vou retornar o resultado como nós fazemos aqui no result array, porque nós precisamos justamente, ó, passar o primeiro índice do array, tá? Então, inclusive nós podemos até atualizar isso aqui depois e botar aqui o nosso o result row, tá? O result row ele retorna apenas um registro, que é só isso que a gente precisa. A gente só quer o registro do usuário que nós estamos alterando, tá? Então é usuário result row underline array. Se não tiver mudado, acredito que seja assim. Deixa eu só fazer uma verificação, pessoal. Sempre é bom verificar, tá bom? Então aqui na nossa referência de database, carry helper, na verdade é o result row aqui, ó. Carry row e tem um row array. Tá aqui, ó, é row array. Já estava incorreto, hein? Olha aí como é bom olhar a documentação do framework, ok? Então, pessoal, aqui nós estamos retornando apenas o usuário que nós
que nós pegamos aqui através dessa consulta, tá? No caso, como o ID é a chave primária, sempre vai retornar somente um usuário. Tá ok? Então, agora ele retorna aqui pro controller, né? E no nosso controller, ó, tá armazenando dentro da variável existe, justamente para fazer sentido na verificação que nós vamos fazer agora, né? Então, se o usuário existe, né? Nós vamos armazenar dentro da variável usuário a variável existe, somente para fazer mais sentido, tá? E se o usuário não existir, a variável usuário vai ser igual a false, tá ok? E nós vamos também configurar aqui uma mensagem de alerta para dizer que o usuário não existe, tá bom? Atenção, o usuário não está cadastrado ou não foi encontrado no banco. Tá certo? O usuário não existe. Tá ok, pessoal? E aí, depois de ele fazer essa verificação e essa consulta, bem aqui nós vamos passar o nosso usuário para a nossa view. Tá joia? E aí nós vamos ter que carregar a view usuário barra editar. Porque aí, quando nós passamos o usuário para a nossa view, nós vamos ter acesso aos dados dele para nós podermos popular os inputs. Ok? Então, vamos criar aqui a nossa view usuário. Vou até duplicar aqui o visualizar todos. E vou dizer que o nome aqui da minha view vai ser editar. Tá ok? Vou apagar aqui essa tabela. Ops. Vou apagar a tabela. E aí, vou alterar aqui, né? Editar. Usuário. E aqui nós vamos escrever o nosso form. Ok, pessoal? Vamos só recapitular aqui o nosso controller, o que ele está fazendo. Aqui ele verifica, né, se o ID chegou. Carrega o model. Vamos lá, vamos comentar. Carrega o model. Verifica se o usuário está cadastrado no banco. Armazena em uma variável legível para o nosso entendimento, tá? E para os princípios de mantenibilidade. Define um valor vazio para o usuário. Tá bom? E aí, configura aqui um alertazinho, né? Aqui ele envia os dados, configura os dados que serão enviados para a view, e aqui ele chama view. Foi isso que nós fizemos aqui, né? Converte o ID do usuário parente. E aqui, pessoal, vou só criar a variável usuário também, né? Só para não dar problema de variável não definida bem aqui, tá? Até porque ele só vai definir a variável usuário
se ele entrar aqui no if, tá ok? Então, acredito que seja isso, por enquanto, tá? Vamos lá, dar um F5 aqui. Beleza, tá carregando aqui, né? E agora nós vamos criar o formulário de edição do usuário.